Sine Qua Non Filmes. LCR Imagem Produções. Apresentam. Aqui no Filmes e Séries, eu vou colocar também no Índio News essa entrevista, porque ela é, assim, para mim, de máxima importância. Eu vou botar o nome de entrevista, mas, na verdade, é um bate-papo com um cara que eu chamar de colega, eu vou estar sendo muito pretensioso. Eu vou dizer assim, ó, uma das minhas referências por eu ter escolhido a profissão que eu tenho, tá? E fez agora, no cinema, um trabalho impressionante, que vai ser o grande foco dessa entrevista, desse bate-papo, desse encontro, e também está com uma novela novinha, num formato inédito, tanto para TV quanto para stream. E eu estou colocando aqui agora com vocês, partilhando, Luiz Guilherme. Prazer, Luiz, te receber aqui, meu querido. Prazer é meu, querido. Prazer é meu, Luiz. Prazer Agradecer é meu. As palavras elogiosas, eu sei que são de coração, mas não são verdadeiras. Não sou tudo isso, não, querido. Para. Meu irmão. Aliás, você não tinha nascido ainda quando eu comecei, então não vem dizer que desde pequeno... Só para vocês saberem, tá? Eu tenho completo, e ao mesmo tempo eu sinto uma dó quando eu vejo um trabalho desse aqui, Luiz. Não por você, porque você está aí com a tua trajetória, está no dia a dia, né, fazendo um trabalho com excelência, e você também fez a participação do Rei da TV, que você faz o Lombardi, e eu quero falar também sobre isso, que eu fiquei impressionado com o que tu fez ali. Eu vou dizer o porquê que eu fiquei impressionado. Eu até fiz um comentário, né, contigo no WhatsApp sobre isso. Mas me dá dó como se perde a memória do nosso audiovisual. Com certeza. Uma série como Vigilante Rodoviário, cara, é uma série assim que era pra gente... todo brasileiro já ter visto, principalmente as novas gerações. Vigilante Rodoviário. De noite ou de dia, firme no volante. Né? Perfeito. Pelos valores empregados, pela qualidade que era já feita a nossa produção naquela época. IBF Filmes, produzido pela Lynx Filme, do gaúcho Sadi Escalante. Fantástico trabalho, fantástico. Maravilhoso. Não deixava a desejar para nada do que era produzido na época internacionalmente. Foi a primeira série filmada da televisão brasileira, Luiz. Impressionante isso. É muito doloroso quando eu vejo um material desse, quando eu vejo os filmes da Vera Cruz, quando eu vejo os filmes do Mazzaropi, quando eu vejo, né, muita coisa que a gente olha assim, da Cinédia, que eu sou. Aqui, ó, eu tenho mais de... Oscarito, o Grande Otelo. Isso aqui atrás, o pessoal às vezes pensa que são livros, não são. Essa aqui é a minha locadora particular. Eu tenho mais de 6 mil títulos. Que maravilha, né? Luiz, maravilha. Então, assim, eu tenho de tudo e a gente vai falar sobre isso. Mas, Luiz... Diga. Vamos primeiro falar... É que é tanta coisa, cara. É tanta coisa. Né? E eu estou muito feliz por esse nosso encontro aqui. Vamos primeiro falar do velho, tá? Ok. Quando eu assisti o filme a primeira vez, eu vou te ser bem franco. Ao mesmo tempo... Pessoal, para quem não assistiu o velho ainda, ele está disponível na Prime, tá? Através do canal Look, na Prime Video. É um filme que vale... assim, não vou dizer que vale muito a pena, porque seria uma coisa pouca de se falar do trabalho, tá? É um filme que tem que ser visto. Se eu te disser que eu fui um poeta... Se eu te disser que tudo que eu fiz foi poesia, Bob... Ele tem que ser visto. Eu vou dizer para mim como espectador, não vou falar como profissional. Como profissional eu sou suspeito, tá? E quando eu assisto um trabalho desse,
eu sempre assisto como espectador, principalmente quando é cinema nacional, quando é nosso. Porque, como eu vivo muito cinema independente, eu não gosto de ver como técnico para não ficar me colocando no set, sabe? Eu gosto de me colocar de fora exatamente para poder ter imersão, eu me coloco de fora. Então, eu vejo muito como espectador. Foi um filme que ele me chamou muito a atenção no princípio, porque, ao mesmo tempo que ele me causava um agrado, né, me deixava impressionado com ele, me causava também um desconforto, eu não sabia o porquê. Né? Deixar bem claro que eu não estou falando de desconforto no sentido negativo da palavra, não. Ele me causava um certo desconforto. Aí eu fui assistir a segunda vez. O senhor está sugerindo uma inquisição cultural. Uma inquisição cultural, Bob. Uma inquisição cultural não seria má ideia, Bob. Mas eu temo que não haveria lenha suficiente no mundo para queimarmos os imbecis todos nas fogueiras necessárias, não é? A coisa saiu do controle. Os imbecis, os cretinos, os idiotas venceram. Veja na política, Bob. Para entender o porquê desse desconforto. Não era um desconforto estético, não era uma coisa negativa, não era um desconforto em relação a roteiro, nada disso, mas qual era o desconforto? Ao mesmo tempo que eu, como pessoa normal, tinha que ter, né, um desagrado com o vilão, ao mesmo tempo eu sentia uma empatia com o vilão. E isso que me causava esse desconforto, esse conflito, você está entendendo? Né? Ao mesmo tempo que eu, cara, putz, o cara é asqueroso, o cara é um vilão, o cara, né, é um sádico. Ao mesmo tempo gente, mas eu quero ser amigo desse cara. Você está entendendo? Na segunda vez, eu comecei a perceber, né, que aquilo ali estava tendo, não era uma relação de, não quero dar um spoiler, nem não darei, mas não era uma relação de justiçamento, não era uma relação provocativa, a relação daqueles dois personagens. Deixar aqui que ele contracena com o Juno, né, Andrade, que é um excelente ator, e me surpreendeu muito, cara. É uma pena ele não estar aqui agora batendo um papo com a gente, né? Com certeza. Mas foi fantástico o trabalho dele, né? Ele dá a tônica, vocês fazem um ping-pong ali, sabe? De matar no peito toda hora um para o outro, é uma coisa muito legal, né? Aí eu vi que o desconforto que eu tive também era em relação a um projeto que eu tinha há muito tempo. Aí que eu falei, rapaz, acabou comigo, como é que eu vou fazer meu filme, cara? Sabe? Como é que eu vou fazer meu filme? Né? Modéstia sua, né, Xará? Eu falei assim, como é que eu vou fazer meu filme, cara, agora, pô? Aí eu fiquei mal, fiquei bravo mesmo, falei, pô, mas que sacanagem isso, cara? Né? Como é que eu vou fazer agora meu filme? Porque tem pontos assim de convergência, cara, que é... Putz, cara, eu falei, que sacanagem isso. Aí tá, tudo bem. Eu vou ver mais uma. Eu já vi o Velho 5 vezes, tá? Maravilha. Aí, na terceira vez, eu entendi a carência daquele personagem. Sabe? A doçura daquele personagem. Eu peguei no texto a hora que... Aí, porque na terceira vez eu já falei, não, cara, agora eu vou assistir como... Vou analisar, claro. Agora eu vou assistir como profissional. Vou sair como público, eu gostei, já vi 2 vezes como público, agora eu quero ver como profissional. Aí eu peguei ali, que foi o que se distancia do projeto que eu tinha. Foi a hora que eu falei assim, agora já não é tão parecido, né? Porque o personagem da minha história, ele não tem isso, muito pelo contrário, o personagem da minha história é um cara muito... Né? E depois eu vou te mandar o roteiro. Ok. Aí eu... Cara... Que dó que eu tô desse cara, desse personagem, né? Solidão é lava que engole tudo, amargura minha sede, sorriso quente de chumbo. Aí que me abriu um questionamento, e é óbvio que esse questionamento sempre vai existir, e você pode até respondê-lo, mas não quer dizer
que a resposta seja real, porque o personagem é o personagem, por mais que a gente tenha na cabeça da gente o que ele é, eu chego a duvidar se realmente ele fez aquilo, ou se ele disse que fez aquilo para poder ter aquela companhia. Você está entendendo? É isso aí. Foi na hora que eu falei assim, cara, que coisa impressionante. Aí eu me apaixonei de vez, sabe? Aí eu falei assim, que a gente eu nunca vi em todos os filmes, não digo só nossos, né? Mas nessas propostas, que tem um filme que até hoje me persegue, que é do Tornatório, que é Uma Simples Formalidade, que é o Gerard Depardieu com Roman Polanski. Sim, maravilhoso. Aquele filme me persegue, cara. Aquele filme ele é kármico na minha vida. Toda hora que eu vou fazer alguma coisa, tem a presença dele me acompanhando. No início me incomodava, hoje eu já tenho como referência, sabe? Hoje não me incomoda mais. Né? Eu sempre gosto muito dessas coisas dos dois personagens. Você lê o roteiro do Ego, você vê que eu gosto muito dessa relação de dois personagens, né? E é uma das coisas que Uma Simples Formalidade me persegue. Mas em todos os filmes que eu vi de dueto, eu nunca tinha visto um personagem com o apelo do velho. Sei. E da onde... Agora que vem a pergunta que eu quero te fazer, porque agora eu estou falando sozinho. Eu quero que você me diga da onde veio isso, como é que surgiu esse personagem, como é que ele brotou, como é que foi essa situação? Porque eu sei que era uma peça que você já fazia, né? Que o Daniel me contou. Como é que surgiu? Como é que você compôs? Da onde é que veio a alma desse cara? Entende? A alma dele começou no teatro, como você falou, o espetáculo, quando o Márcio Alemão coloca, que eu falei, Márcio, como é que você começou a escrever esse roteiro? E ele falou, foi numa reunião de condomínio. Eu falei, como assim, velho? Enlouqueceu? Ele falou, não, eu fui numa reunião de condomínio, eu tinha uma coisa que me incomodava tremendamente no condomínio, e eu levei isso a uma assembleia de condomínio. E eu me senti perdido porque ninguém entendeu o que eu falei. Ninguém entendeu o que eu queria. E eu fui execrado pela assembleia inteira, pelo que eu propus. E não era nada demais, se você quer saber, assim... Era um prédio, eu morava, o Márcio Alemão dizendo, eu morava num prédio com aquela, como é que chama? 2 portas na garagem, na entrada da garagem. E eu sempre propus que a porta de baixo, a porta da entrada na garagem, fosse aberta pelos condôminos. Por quê? Porque eu sempre ficava ali esperando que o porteiro visse que eu estava ali embaixo, e demorava para abrir a porta, eu chegava a buzinar a maioria das vezes para que ele abrisse. E eu propus simplesmente que o condômino abrisse a porta de baixo da garagem e o porteiro, que tem a vista da rua, abrisse a porta de fora. Sim. E o conselho e o síndico disseram, não, isto está aqui há muito tempo. É desse jeito há muito tempo, ninguém nunca reclamou. Só você está reclamando. Isso é uma medida de segurança. Eu digo, não, segurança é a porta da frente, a porta de trás é quando você fica enclausurado e o bandido não pode entrar, nem pode sair, mas só que você está lá dentro. Então tem que abrir uma porta para você sair, se acontecer alguma coisa. A porta de baixo sou eu que abro, está fechada da frente. E aí eu comecei a pensar que eu gostaria de matar o conselho e o condomínio. Olha que coisa maravilhosa. Barato, cara. Coisa maravilhosa. E todos nós que moramos em prédios já passamos por isso, né? Sim. Já passamos por isso. Né? Problemas da convivência, né? Dessa coisa específica e, digamos, tola, né, de ser aceita pelo conselho de condomínio, nasceu o matador. Nasceu o cara que se incomodava por pessoas inúteis. Então a razão dele era humana. Era a razão assim, eu moro aqui, eu tenho o direito de pedir uma coisa para vocês e vocês não estão fazendo. Vocês não estão sabendo conviver. Vocês não estão sabendo da importância das pessoas que moram à sua volta. E aí ele disse, partiu tudo daí. Aí ele começou a montar o seu roteiro, a escrever a sua história, e que ficou até com medo que, de repente, ficasse muito violento. Sim. Eu falei, Márcio, eu também já tive vontade de matar. Já teve vontade de perder o réu primário, já. Exatamente, né? Então, foi daí que nasceu a humanidade desse personagem, porque eu trouxe a vida, tentei trazer a vida dele, da solidão dele,
do não escutar, de ninguém concordar com o que ele estava propondo. Claro que tem uma prepotência nisso, né? Como Sim, se eu estivesse certo o tempo inteiro, o velho estivesse certo o tempo inteiro. Sem o contraditório. Né? Então, é um paradoxo isso, porque assim, ele nunca tinha pensado em matar. Mas nessa hora veio a vontade. E ele começou a ver à sua volta pessoas que eram inúteis, pessoas que não escutavam os outros, que tomavam a si próprios a justiça, digamos, social, né? E aí que nasceu esta caminhada no velho. Cara, é impressionante o personagem, porque ao mesmo tempo que ele passa essa coisa dessa arrogância, dessa coisa de estar acima do outro a ponto de poder julgar e decidir quem é útil ou é inútil, né? Você que nota... é a mesma atitude que tomaram com ele. Exato, né? Você nota nele uma fragilidade, entende? Você vê que aquela coisa... Aí você entende aquele significado de que muitas vezes a pessoa faz alguma coisa como pedido de socorro. Ele te traz esse debate à tona, né? Em que ponto que ele virou a chave? Onde quebrou o que tinha dentro dele para ele se tornar quem ele era? E se tem retorno, né? Se de repente tem retorno. Porque ele é um personagem muito cativante, né? E, ao mesmo tempo, o Juno ele consegue te dar, na contrapartida ali em cena do personagem dele, ele consegue te dar os gatilhos para despertar exatamente essa força que o velho tem, né? Que é o personagem passivo demais, que é o cara bonachão, né? Que quando ele chega em casa ele escuta um monte de besteira e quando ele volta ali ele tenta montar uma autoridade que ele não tem. Posso sentar? Tá cansado? Não, senhor. Mesmo assim, você quer sentar? Gostaria. Né? E ele, exatamente nessa dança desses dois personagens, nessa relação desses dois personagens em cena, um começa a justificar o outro. Então tem horas que você olha para o personagem do Juno que você, putz, coitado do cara, mas tem hora que tu olha e fala, pô, que babaca, né, meu irmão? Exatamente. Pelo amor de Deus, sabe? E você fica nesse dueto, que é uma coisa impressionante, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu. E foi uma coisa que eu falei contigo antes. Eu sinto muita falta da formação de dupla. A gente não tem, são poucos os atores. Quando eu tive um bate-papo uma vez, muito tempo atrás, né? Eu tive no Rio e eu almocei com o Matheus Nastergalli. Sim, né? sim. E eu tinha recém assistido Lisbela e o Prisioneiro, do Guel Arraes, e já tinha visto anteriormente o Auto da Compadecida, né? Eu falei assim, pô, Matheus e tal, porque eu sou fã que o Matheus é o ator que faz qualquer coisa, né, cara? Com certeza. Ele fazendo o Mojica, quando ele faz o José Mojica da série Zé do Caixão, da Space, cara, que é a mesma coisa que tu fez com o Lombardi, daqui a pouco vou dizer isso, como é difícil, né, você fazer um personagem de alguém que já é um personagem sem fazer uma cópia. É isso que porque o personagem já é algo externo. Ele já está montado. Então é só copiar. Pô, eu vou fazer o Carlitos. Pô, copia o Carlitos. É a receita do sucesso. Né? Copia o Carlitos. Né? O Carlitos não era o Chaplin. O Lombardi não era o Lombardi. Oi, padrão. O Lombardi não era aquilo no dia a dia dele. Aquilo ali era o personagem que ele fazia para a TV. Como o mesmo ator que faz o Silvio na série, que é fantástico também. O cara é um monstro. Todos os três atores. Xaxá é maravilhoso. Xaxá. Um monstro. Zé Rubens Xaxá. Tanto o ator que fez o Silvio na adolescência, o que faz jovem, ele. Os três são fantásticos. Né? Sim, você vai fazer um personagem de alguém que faz um personagem. E você faz isso com o Lombardi. Você pega o Lombardi, que é um personagem, e você refaz o teu Lombardi
sem perder a referência do personagem do cara fazendo o teu. Aí eu falo, putz, tá brincando com a minha cara. E é o que o Matheus faz isso também no Zé do Caixão. Ele faz um Mojica, o Zé do Caixão. Tinha uma hora que tu pergunta, pô, mas peraí, quem é que tá fazendo quem? Perfeito. Né? Ele é maravilhoso. Matheus é maravilhoso. E eu cheguei para ele e falei assim, poxa, Matheus, por que você não tá no Lisbela? Né? Foi tão legal no Alto da Compadecida. A química dos dois personagens foi incrível, né? O Chicó é incrível. Por que você não está no Lisbela? Ele, o Guel não queria muito engessar na cabeça do público a coisa da dupla. Eu, pô, respeito, mas eu já faria o contrário. Porque eu sinto aquela falta do Peter Cushing, do Christopher Lee, sabe? Eu sinto a falta do Oscarito com o Grande Otelo. Eu sinto a falta desses dois atores que podem se reconstruir a cada trabalho, um fazendo vilão e o outro mocinho, fazendo amigos ou fazendo inimigos, fazendo antagonistas e protagonistas. E você pega os filmes do Christopher Lee com o Peter Cushing, velho. Tem uns que o Peter Cushing é o canalha, o Christopher Lee é a vítima. O Christopher Lee é o monstro de Frankenstein e o Peter Cushing é o Dr. Frankenstein. Um leva o Van Helsing que está apanhando do Drácula. E você não consegue jamais linkar um ao outro. Quando você vê os dois em cena, chega a te dar aquele, né? Meu Deus, voltaram. Né? É isso. É legal isso, né? E quando eu vi você com o Juno, que inclusive eu adoraria ver vocês dois no Ego, tu, o Marcelo e ele, o Silvio, ia ficar assim, ó. Sabe? Maravilha. Ia ficar, Vamos lá. Ia ficar assim, ó, cara. Até um justiçamento de personagens. Você tá entendendo? Ia ficar uma coisa legal. E isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? E me conta, como é que foi essa escolha? Vocês já se conheciam? Você já tinha pensado no perfil dele? Porque foi um encaixe, velho. Eu não consigo imaginar um outro ator contigo fazendo aquilo ali. Juno, a gente fez junto uma novela chamada Escrava Mãe na Record. E ele fazia o militar que cuidava do condado, né? Onde passava a Escrava Mãe. E o Juno é uma pessoa pura. É um baita cantor, tem uma banda de rock maravilhosa. E é uma pessoa pura, é um cara de coração, né? Um cara de coração mesmo. Adoro o Juno. Quando eu não pude trazer o Antônio Fragoso, que fez comigo o Velho no teatro, por falta de grana, falei, quem pode fazer? Na hora, falei, o Juno. Aí eu sentei com o Juno, conversei bastante com ele, e nós ficamos 2 meses antes de começar a filmar, conversando, batendo texto, fazendo texto e conversando, e eu, aspas, no dirigindo o Juno, mas trazendo o Juno o mais perto possível dessa personagem, porque tem um quase spoiler que eu vou contar, que aquele final que você assistiu, para mim também significa uma outra coisa, a redenção dele por ter matado 2 pessoas que não precisavam ser mortas. Um sentimento de culpa, de repente. Um sentimento de culpa e que causaria nele a revolta quando ele descobre o que aconteceu. Ele errou. Ele errou no julgamento. Ele é um cara que estava acima dos outros, errou no julgamento. Errou no julgamento final e trouxe o resultado final do filme, porque ele arquiteta tudo aquilo. Bom, eu vou dizer que eu já vou assistir mais uma vez, né? Ele arquiteta tudo aquilo, né? A hora que ele fala a motivação de ser um jornalista, de um editor de um jornal de bairro, nenhuma major media, nada de televisão, de jornal, mas sim um editor de um jornal de bairro para fazer a primeira entrevista que o Velho dá depois de 10 anos preso. Onde ele foi achar esse cara? Por que é que ele trouxe esse cara? Por que é que aconteceu isso? Ele escolheu. Por que é que ele conduz para aquele final? E nessa conversa de 2 meses e meio de conversa entre nós, antes de começar a filmar, que conseguiu dinheiro para filmar, que é sempre o nosso grande problema, né? Essa batalha, né, insana, e você deve ter percebido que agora nos últimos filmes, de 2 anos para cá, desde a pandemia,
a maioria dos filmes americanos são produzidos pelos próprios atores. Os Sim. produtores executivos são eles que puseram o dinheiro para fazer. Que eu acho que eu acho o melhor caminho. Como você põe o seu dinheiro para fazer os seus filmes e nós também pusemos para fazer o nosso filme. Exato. E essa coisa do Juno, dessa pureza de alma do Juno, um grande cara, é que me fez procurá-lo para fazer. E ele topou. Nós ficamos fazendo reuniões, Zoom, claro, né, online, entre o Daniel Talento, o diretor que fez aquela fotografia maravilhosa do filme. Fantástico. O recorte de luz, incrível. O Daniel em Salvador, ele no Rio e eu aqui em São Paulo, os três. Algumas vezes com o Daniel, mas muitas vezes nós dois sozinhos trocando essa bola. Por isso que eu escolhi o Juno para fazer. Não, um filme incrível, cara. Agora tu falou do Daniel, né? Eu conversei com o Daniel e um cara também assim que é impressionante, né? O Daniel, ele é de uma simplicidade, de uma entrega, de uma humildade que a gente dificilmente encontra nos nossos técnicos, não desmerecendo, mas é uma coisa não, sim, mas verdade. Né? O próprio meio, não desmerecendo os outros técnicos, mas o próprio meio muitas vezes impõe que o cara tem uma certa, né, um certo distanciamento, uma certa dureza, e ele é tão humano, ele é um cara tão simples, tão acessível, né? Exatamente. É um garoto. O Daniel, você conversa com ele, se você conversa com ele à primeira vista, você não consegue imaginar o que ele é capaz como profissional, porque ele é um garoto. Né? Ele tem a inocência de um menino conversando contigo. É cativante conversar com o Daniel. E eu conversei com o Daniel sobre isso, e ele ainda falou, pô, cara, eu sou diretor de fotografia, assim, eu me aventurei e tal, porque é o Luiz que estava ali, sabe, o texto e tal, dominava, o Juno também é um cara querido pra caramba, e o trabalho rolou. Eu falei assim, cara, em primeiro lugar, parabéns pela coragem de todo mundo, porque a gente tem que ter coragem. Sim, sim. Né? Você pode ter 20 milhões de reais para fazer um filme, igual você vai ter que ter coragem, né? Você vai estar levantando um Boeing, você tem 10 mil, você tem 20 milhões, não interessa. Num você está levantando, num você tem de moto, no outro você está levantando um Boeing. Nos dois você pode se matar ou matar alguém. Então, às vezes, quanto mais dinheiro, o estrago é maior, né? Então, assim, a gente tem que ter coragem para fazer. Então, em primeiro lugar, parabéns pela coragem. Eu falei assim, pô, mas vocês fizeram tudo em estúdio, cara. Ele, tudo em estúdio. Eu falei assim, pá, porque é o que torna mais caro também. Você tem a facilidade do controle de luz, você não tem aquele problema de estar perdendo luz, não tem o problema de estar passando um carro, uma moto. Às vezes eu estava gravando ali o Pacto entre Canalhas, né? E na cena mais inflamada me passa uma moto rasgando com um cano de descarga. Véio. Aí tu olha assim... E você... E sabe que a gente tem que contar, né, Luiz? A gente tem que contar com os amigos nessa hora, com todos os amigos nessa hora. Um dos grandes amigos com quem eu contei, eu não sei se eu contei para você, eu tive um estúdio de gravação de propaganda chamado Matrix durante muitos anos. Eu fui produtor, fui dono de um estúdio chamado Matrix, que fez grandes trilhas para publicidade, né? E uma das pessoas que sempre me chamou para trabalhar, para fazer as trilhas, foi Paulo Dantas, dono da Movie Art. E eu falei, bom, eu preciso de um estúdio grande para poder fazer a cela, construir as coisas. E eu falei, Paulo, eu tenho um filme. Ele falou, quantos dias você precisa? Eu falei, de uma semana. Ele falou, ok, o estúdio grande está à sua disposição. Que maravilha, que presente. Eu me arrepio inteiro. Paulo foi uma figura maravilhosa que proporcionou isso. Nós fizemos várias campanhas de Shell, junto de trilha de Shell. Então ele colocou o estúdio e a iluminação à disposição. Nós complementamos a iluminação, claro, mas foi ele que fez. Então nós fizemos o filme em uma semana, 3 dias para montar. Porque a cenografia está perfeita, o figurino está perfeito. Porque o que mais me impressiona não é o fato de ter sido feito em estúdio, é a cenografia que foi montada a cela. Do plano zenital que a gente tem no início do filme, dentro da própria cela, os planos e contraplanos. O meu rodei dentro de uma garagem. Eu tive que arrumar uma garagem aqui toda de pedra,
para fazer a cela do meu personagem, entendeu? Eu sou muito um diretor de locação, né? Eu sou muito um diretor de platô. Meus filmes são muito de platô, né? Mas quando eu vejo a cenografia do velho, para um filme independente, cara, eu fico impressionado, porque eu não vejo a cenografia de um filme independente, eu vejo a cenografia de uma produção mesmo, de TV, de cinema, de publicidade, daquele cenário que a gente enxerga o realismo dele, né? Tem horas que eu como técnico, olho e falo, cara, mas putz, isso não pode ser estúdio, tá muito real essa coisa ali. É verdade. Foi um cuidado do Daniel, que deu esse tom de Rembrandt, né? Aquela luz do filme, e também no cuidado com a cenografia para fazer. Foi um épico para o Daniel, para mim. Eu sou absolutamente agradecido ao Daniel Talento. Já tem no seu nome, né? Já tem no nome, né? O adjetivo. Já foi batizado assim, né? O cara já foi batizado assim. Não, e eu conversando com ele, eu falei assim, Daniel... E eu adoro também o Luiz Amorim. Luiz Amorim é um baita ator de teatro aqui. Cara, ele é tão minimalista. Você aguarda aqui. Visita para você. Vamos lá? Visita. Seu chefe imagina que eu vou sair correndo? Pensa. Você não bate bem da cabeça mesmo? Vai. Meu cigarro. Um maço só. O que é que eu tenho que pedir todo dia, 2 vezes por dia, um maço de cigarro? Me dá logo um pacote. Ordens da chefia. Gostaria de matar todos eles. Eu sei. E você também, antes da sua aposentadoria. Aposentadoria. E ele consegue ser tão grande sendo minimalista. Não é impressionante aquilo, impressionante. A conversa, a relação de amizade com o velho, o saco cheio que ele tem do velho de todo dia, reclama da porra do cigarro que não vem. E ele consegue mostrar nisso daí a realidade do que é um agente carcerário também. Exatamente. Né? Exatamente. Tem que estar ali desarmado, tem que se dar com todo mundo, porque ele pode ser uma autoridade, tecnicamente falando, mas ali... exatamente. Né? Ele é o cara que muitas vezes uma palavra dele evita uma rebelião. Exatamente. Né? Então, e ele mostra esse peso, né? Na participação dele. Ele mostra esse peso, ele é incrível, ele consegue no mínimo, num olhar, exatamente, sabe, te passar ali. Eu fiquei impressionado também com ele. Mas me conta, cara, e vocês fizeram em uma semana? Em uma semana, 3 dias para o cenário, 3 dias para a filmagem e 1 dia de externa. Em uma semana estava na as tomadas da rua, que é a hora que ele está indo para o apartamento, que ele está saindo do apartamento, né? Eu vou ter que ver de novo. Eu vou ter que ver o filme de novo, não adianta, cara. Sabe? É aqueles filmes que eu te digo, eu não sei quantas vezes eu já assisti Uma Simples Formalidade, eu não sei quantas vezes eu já assisti Expresso para Bordeaux com Alain Delon, que eu também adoro muito cinema noir. Né? Tem aqueles filmes quando você se dá conta, você está assistindo de novo. Eu estava assistindo de novo essa madrugada, Coração Materno, da Gilda Abreu, com o Vicente Celestino. Olha que maravilha! Sabe? Então, assim, maravilha! É da onde o pessoal, cara, Rangel, o pessoal me fala muito isso, né? Rangel, você escreve bem. Rangel, você tem uma estética de fotografia, de enquadramento, de narrativa, que é interessante, cara.
De onde é que você tira? De onde é que você cria? Eu falo, cara, eu não crio nada. Sabe? Eu vivo as referências. Entende? Eu assisti Teixeirinha, cara. Nossa, que Você tá maravilha. entendendo? Maravilha. Coração de Coração luto. de mãe. Coração de luto, né? Coração de luto. Meu apelido era Churrasquito de Mãe. Né? Churrasquinho de mãe, isso aí. Então, eu assisti tudo isso. Assisti Cantinflas. Você está entendendo? Então, na hora, vem do humor aos filmes da Hammer, de terror da Hammer, do cine noir, do diálogo americano. Então, quer dizer, chega numa hora, aí já entra o Glauber Rocha, o Jabor no meio, o Nelson Rodrigues. Sabe o primeiro filme que eu assisti no Cine Olido com a minha avó? Marcelino Pão e Vinho. Rapaz, eu tenho ele aqui. E o segundo filme também com a minha avó foi La Violeteira. Não, esse eu não vi. Agora, Marcelino Pão e Vinho. Sim. Olha, eu fiquei tão indignado com esse filme, cara. Eu olho assim no final e falo, pô, Jesus! Caramba! Marcelino Pão e Vinho já começa a trabalhar. O cinema que não se faz mais, é fantástico. Né? O filme como peça, como obra, como tudo, ele é maravilhoso, é um dos melhores do mundo. Mas quando chega no final da história, eu falo assim, porra, velho, tu podia fazer outra coisa, sabe? Podia fazer outra coisa legal, né? Legal, tudo bem, valeu, show, né? Mas eu não vou dar um spoiler, porque tem gente que infelizmente ainda não assistiu, por incrível que pareça, né? Claro. Mas eu falo assim, caramba! Jesus, por que fizeste isso? Tá entendendo? Eu tenho um primo meu que está passando por dificuldades de saúde, ele é diabético, ela foi professor mora em Cuiabá, foi professor de várias universidades em Cuiabá e hoje está aposentado por doença e não está conseguindo receber a aposentadoria. Faz 6 anos que ele entrou com o pedido de aposentadoria e não consegue receber. E aí ele conversando com minha mãe por telefone, minha mãe falou para ele, Luiz Afonso, não adianta só ficar rezando Ave Maria, Pai Nosso, senta e conversa com Deus, fala das suas necessidades, explica que você está precisando. Ele falou, tia, você pode esperar um instantinho? Minha mãe falou, claro, achou que ele tinha ido ao banheiro, ou sei lá, estava cozinhando alguma coisa. Ele voltou e disse, sabe que eu já fui lá conversar com Deus, conversar com Jesus. Ela falou, Luiz Afonso, que bom. E o que você falou? Falei, cara, qual é? Eu rezo, eu faço as minhas coisas, eu sou honesto. Porra, olha para mim, faz alguma coisa para mim, bicho. Estou precisando só da minha aposentadoria. Estou passando necessidade, Deus. Qual é a sua, pô? O que é que você está pensando da vida? É bem por aí, cara. É bem por aí. E foi aonde me baseei, né? Quando eu fiz agora o Pacto Entre Canalhas, porque a pegada é nesse caminho aí, né? Uhum. É uma pegada do questionamento, né? Eu não quero dar o spoiler, né? Eu vou te mandar o roteiro, porque para mim é muito importante a tua opinião sobre ele, né? Mas eu adorei o Eco já, viu, querido? O ego, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos conversar. Lá. Porque você viu que é um filme muito simples, tecnicamente falando, né? Eu fiz muito assim, pensando nas dificuldades de produção. Então, é um filme que tem basicamente 2, 3 locações só, né? Exatamente para a gente não ter aquela coisa de... Ele é um filme simples tecnicamente no fazer, o que é complicado nele é exatamente a composição dos personagens, da situação, do clima que tem que ser dado, aquela coisa toda. Mas do lado braçal da coisa, ele é muito simples, né? O custo dele é muito baixo para se fazer, principalmente se eu rodar ele aqui em Gramado, né? Pelo próprio glamour da cidade, pela própria estrutura, os parceiros que eu tenho aqui na cidade, ele se torna um filme barato de se fazer, né? O que a gente precisa ver mesmo são outras questões para viabilizar, né? E o Ego, cara, ele foi feito assim no momento que aconteceu um caso aí, que inclusive está dando uma certa relevância, que o caso está dando uma reviravolta, e foi o gatilho que me deu,
Aí ali eu resolvi colocar experiências minhas, experiências de outros colegas que eu participei direto ou indiretamente, e as coisas que nós temos o conhecimento ao longo da carreira, desde que eu comecei na Martins Pena. Eu comecei na Martins Pena, no Rio de Janeiro, aos meus 16 anos de idade. Então, as coisas que você vê, que você escuta, que você sem querer está ali como testemunha ocular da história, como diria o repórteresso. Repórteresso? Entendeu? E aquelas coisas que você acaba vivendo também, né? Então, ali eu resolvi, na verdade, fazer meio que um exorcismo, né? E cai no mesmo questionamento: o Marcelo é vilão ou não é vilão? Sabe? Ele é um produto do meio daquilo ou não é um produto do meio daquilo ali, né? Até que ponto ele mereceria esse tipo de justiça que vai se passar? Há uma proporcionalidade nisso para essa punição, né? Enfim, e a fogueira das vaidades que a gente tem, né? A coisa mais difícil. Você olha o artista, assim, no geral, né? Não assim entre a gente, né, que está dentro de uma outra realidade de admiração por trabalho. A gente se apaixona um pelo outro, pelo trabalho que a gente faz. Perfeito, né? Querido, perfeito. Mas você olha no geral, assim, a grande mídia coloca os artistas como todos se amando, né? Todos colegas, todo mundo foi colega de infância, todo mundo dividiu apartamento, todo mundo viaja junto, todo mundo é padrinho do filho do outro, e porcaria nenhuma, né? A gente acaba peneirando ao longo da nossa carreira os irmãos de arte, da verdade, que a gente consegue conquistar. Sim, né? Perfeito. A gente conhece diversos colegas que há cordialidade, né, entre a gente, óbvio, mas aqueles que você pega a mão mesmo e abraça, a nossa classe é muito desunida, né? É assim, nós somos, por essência, narcisos, Rogel. Isso. A gente trabalha com... É o ego. O que a gente quer mais é uma câmera ou uma pessoa na plateia, alguém para nos ouvir. Tem um texto do Oswald Dragun que diz: o importante é contar a história do homem. Para muitos, para apenas um, sob o sol, sob a lua, o importante para nós é contar a história do homem. Então, nós queremos mostrar essa história, né? Esse texto é uma introdução de uma peça do Oswald Dragun, que se suicidou, inclusive, né? Que é um escritor argentino. Quando tu acabou de me falar o texto dele, quem me veio na cabeça foi o Flávio Migliaccio. Para tu ver como há a convergência de sentimentos. Digo outro, Mário César Camargo, querido. Sim, vai a convergência. Valmor Chagas, você vai na convergência desse sentimento, a necessidade da gente existir para o nosso irmão, para a nossa história, para tentar acrescentar alguma coisa à humanidade, e, ao mesmo tempo, a dor que a gente acaba carregando é um fardo, cara. É um peso. Entende? É um peso. Quando você falou esse texto, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Flávio Migliaccio, que é o mais recente também, mais dolorido, que ninguém esperava isso, que era um cara incrível. Exatamente. Né? Exatamente. E que fazia personagens amorosos, divertidos, amorosos, simpáticos, queridos pelo público, e de repente a solidão... Foi meu tio Maneco, né? Pelo amor de Deus, foi meu tio Maneco. Sim. Né? Não, o Bino, né? Não, o Bino da... Não, ele fazia com... Ai, meu Deus do céu, ele fazia com... Jesus, eu não posso esquecer, porque é muito nome. Eu confundi o Bino. Ele fazia o Shazam com... Shazam e companhia. Isso, o Shazam com Paulo José. José. Que era outro incrível também. Né? Então, quer dizer, ele fez filme com o Roberto Carlos. Isso aí. Né, a 300 quilômetros que ele trabalha com o Roberto. O Roberto é mecânico e quer ser piloto, junto com o Erasmo. Né? É um cara que tem história pra caramba, um cara que participou de todas as nuances, na frente e atrás da câmera, desenhava, escrevia, mas a carga que a gente carrega. Então, acaba que, no final das contas, isso que a gente está fazendo agora, Luiz, eu queria estar fazendo num bar contigo. Eu queria que a gente tivesse um café, sabe, ou na casa um do outro, a gente fazendo um jantar, enfim, mas infelizmente a distância e tal, a gente pode, e também, infelizmente, contar com a tecnologia para fazer isso. Mas isso que está acontecendo entre a gente são momentos raros. Completamente raros. A gente conseguir essa troca,
sabe? E o quanto isso traz. E quando eu falei com o Daniel falou, Daniel, vamos participar da entrevista, o Daniel é super tímido. Ele, não, cara, não, eu não vou aparecer, não. Não, ele não quer, ele não faz. Eu falei, cara, tu fez um trabalho maravilhoso, cara. Ele, não, Rangel, não. Eu te boto em contato direto com o Luiz, você faz com ele e tal. Eu falei, mas Daniel, cara, você... Não. E assim, sabe, eu cheguei a me sentir constrangido, porque é timidez mesmo, ele timidez, cara. Fiquei constrangido de insistir, mas, pô, é justo, né? Porque ele fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Aí, Você sabe... Desculpe te interromper. Eu não sei se eu cheguei a te mandar, se não vou te mandar um post que saiu. Você tem alguns cursinhos para a faculdade, preparatórios para a faculdade aqui em São Paulo. Um dos mais famosos é o curso Ângulo. Já ouvi falar. Para você ver que aquilo me deixou muito feliz, muito feliz. Então, assim, se você vai prestar a faculdade, assista o Velho. Vai te ajudar muito a responder as perguntas. E eu falei, meu Deus do céu, conseguimos atingir o que nós pretendíamos. Que seja tem 2.000 alunos na faculdade, que sejam nesses jovens que estão começando uma vida profissional, entender... Nossa, me arrepio agora falando com você, porque é uma maravilha para a gente poder fazer isso, entendeu? Contar essa história e fazer com que as pessoas pensem a respeito dela, né? Eu acho que falei para você, nos teasers que eu fiz, que infelizmente não foram para o ar pela distribuidora, eu fiz 5 teasers, e o tema do teaser era: você seria capaz de matar? O senhor se importa que eu grave nas conversas? Quantas pessoas o senhor matou? Por que o senhor virou um assassino? Na sua ficha consta que o senhor matou 45 pessoas, é isso mesmo? Porque o questionamento que ele produz, esse filme, como você falou no começo, é absolutamente verdadeiro. Quem é que não sentiu? Claro que temos as nossas regras, as nossas coisas, não somos assassinos, mas quem é que não sentiu vontade de matar um filho da puta desse? Perdão da má palavra aqui. Mas claro, mas é todo dia. É todo dia. Você se condiciona, e graças a Deus a gente se condiciona. Graças a Deus nós temos nossos freios morais. Tem gente que não tem, né? E tem mostrado nos últimos anos aí que tem gente que não tem nenhum. E que a gente consegue exorcizar fazendo os filmes que fazemos. Exatamente, que vai ao encontro do que falou o Mojica uma vez, né? Que o Mojica ele era muito atacado, né? Quanto mais ele crescia, mais atacado ele era, e o pessoal chamava ele de demente, de anormal, de não sei o quê. E eu tenho esse trecho que quem dirigiu na época o documentário foi o Ivan Cardoso. Ivan Cardoso. Morava ao lado dele no Rio de Janeiro, a figuraça. Sou muito fã do Ivan, cara. O Ivan, Sete Vampiras. Sete Vampiras, exatamente. Os filmes do Ivan, Escorpião Escarlate. Eu vi tudo do Ivan. No Léo Maia, não era? Escorpião Escarlate. No Léo Maia, que ele faz o Anjo, que é o detetive. Né? O Carlo Mossi, que é meu pai cinematográfico. Sim, que maravilha. Trabalhei com ele, que maravilha. Ontem mesmo eu falei com o Mossi fez agora ele fez o ódio, né? Que o ódio é dele, o original, e ele me autorizou a fazer o remake, que eu sou apaixonado pelo ódio, então eu fiz o remake do ódio. Ele trabalhou no ódio como ator, e agora, em agosto do ano passado, ele veio para cá. Eu fiz um documentário com o Mossi sobre a carreira dele, que a gente está em fase de edição agora, que se chama Escritório Etílico, que é uma piada interna nossa, né? Que sempre que eu vou rir, o Mossi, Rangel, meu querido, vamos ao nosso escritório etílico. Aí a gente estava ali nos bares de Copacabana, tomando chopp, né? Ele sempre com uísque e uma água mineral, e eu tomando chopp, e a gente conversando sobre as coisas, sobre as histórias, sobre o passado, sobre o presente, sobre o que a gente ainda quer para o futuro. Aí o Mossi veio para cá em agosto, durante o Festival de Cinema de Gramado. A gente rodou o Escritório Etílico e um spin-off do ódio, né? Que teve muita cena que eu não usei, que eu falei assim, Mossi, eu não vou jogar isso fora não, vamos fazer outro filme. Aí o personagem que ele fez no ódio volta 10 anos depois. Ai, que maravilha! Sabe? E a gente monta, né, uma outra história, né? Com outros trabalhos que ele fez também, né? Como Sequestro, que é sobre o menino Carlinhos, é um filme que ele fala sobre o menino Carlinhos, né? Outros filmes que ele trabalhou como policial, enfim, que ele fez personagem policial, né?
porque no áudio ele faz um delegado. Aí a gente montou, a história ficou bem legal. E eu estava conversando exatamente com o Mossi ontem também sobre essa coisa de, né, de como é difícil a gente plantar alguma coisa, né, cara? E me conta, como é que foi a questão de distribuição? Tu distribuiu pela mesma distribuidora que eu tô com os meus 2 filmes, pela Encripta. Como é que foi, assim? Como é que você conseguiu fazer o recurso para produzir o filme? Então, eu fiz um filme chamado Atração de Risco, com Renato Siqueira. Pediu para fazer uma participação no filme e tal, e eu falei, como é que você vai distribuir? Não, é Encripta e tal. Eu falei, você me dá o contato? Ele me passou o contato, e eu fui a uma reunião com as pessoas responsáveis pelo conteúdo, essa coisa toda, e aí disseram, Luiz, não sei se é um filme para nós e tal, não sei o quê, agradeço muito você ter tentado. Eu falei, ok, tá tudo certo. Distribuidores sendo distribuidores, faz parte. Saí da sala e encontrei o Marcelo, que é o presidente da Encripta. Ele falou, Luiz, que prazer ter você aqui. Eu falei, Marcelo, poxa, que pena que a gente não vai trabalhar junto. Ele falou, porque o tipo de filme que nós estamos querendo e tal, não sei, blá, blá, blá. Depois de uns 10 minutos que ele falou, eu falei, é exatamente esse filme que você tem na mão. Que show, cara. Ele falou, como assim? Eu falei, é exatamente o filme que você tem na mão. Ele falou, tá bom, vou pensar, a gente fala. E aí ele entrou na coprodução com a gente e distribuiu o filme. Maravilhoso, foram excepcionais. Não, eles são. Meu contato é com a Daniele, né? Dani Lopes. Ela cara, às vezes eu não sei se ela é irmã ou se ela é mãe. Exatamente. Porque sabe, a atenção que eles têm com a gente... É maravilhosa. A Cris também, que cuida da parte do financeiro também, todo mundo ali, não tem um que você chega assim, que seja frio no tratamento, no relacionamento, não, a atenção, o cuidado, o carinho que eles têm com a gente é uma coisa que... Exatamente. Eu sou muito agradecido, todos nós somos agradecidos à Encripta, ao Marcelo, à Dani, porque, assim, é o que você falou, eles nos recebem com muito carinho e muito profissionalismo. É muito gostoso. Muito impressionante. O carinho deles, a atenção, não tem hora, não tem dia, tu manda uma mensagem e tal, eles te respondem de imediato, sabe? E eu sei também que eles tiveram coragem para caramba durante a pandemia de investir muito em coprodução também, para fazer alguns trabalhos. É o pessoal que a gente tem que tirar o chapéu. E como é que anda agora? Tu tá no SBT, né? Como é que está agora essa retomada da dramaturgia do SBT? A qualidade do material que eu vi, eu fiquei impressionado. Então, né? Eu trabalhei muito no SBT. Graças a Deus, acho que eu fiz 6 novelas no SBT. Aliás, fiz a primeira novela que eu fiz, ainda era nos estúdios da Vila Guilherme, né, com inundação e tudo. Inundava, parava a gravação, porque inundava. E era uma estética mexicana, né? É onde se baseou o Silvio para começar a fazer a dramaturgia, né? E nesse trabalho, acredito que pela Prime Video, que é a coprodutora da novela, eles tiveram um carinho excepcional. O SBT faz uma novela por ano só uma novela e reprisa as outras, fica reprisando. Então, o cuidado da arte, o cuidado da iluminação, o cuidado da cenografia. Você chegou a ver a Vila das Flores, que é uma delícia. Quem não queria morar numa vilinha daquela? Entendeu? E aí os recursos novos, né? O grafismo, as coisas todas estão acontecendo. Eles estão fazendo com um carinho excepcional. Olá, eu sou a Lu Grimaldi, interpreto Clara. Eu, Luiz Guilherme, interpreto Hélio. Isso, e somos a voz de Julieta. E donos do armazém. Sim. Olha que lindo. Onde eu vendo os óleos essenciais que eu preparo, as compotas geleias. Que são uma delícia, não vou nem acreditar. Eu faço o Hélio, que é diretor do Centro Esportivo Castanheiras. Eu me meto um pouco na briga com as crianças, me divirto com elas, e a Clara também, né, Clara? Nós estamos o quê? 6 dias. A estreia. Eu ainda tenho 6 dias. Então são 6 dias para começar a estreia da Infância de Romeu e Julieta. Vem, vocês vão amar. Mas com as limitações que tem de orçamento. Isso é uma coisa real. Não tem jeito.
Não tem jeito. Que faz parte, né? Infelizmente. Faz parte, tem que ter hoje em dia, principalmente. E não é só no Brasil, não. Até a grande indústria mesmo americana está passando por isso. Cada um na sua devida proporção, mas está passando por isso. Com certeza. Então está sendo muito gostoso. As crianças são excepcionais, são ótimas, são crianças, não são atores ainda, mas estão atuando, né? E tem uma coisa que é legal, tem um respeito pelo que eles estão fazendo, e por nós mais velhos, que de chegar e falar e conversar, a par da direção que passa coisas para eles, a gente tem uma troca com essas crianças que é maravilhoso. Primeiro, assim, você vê o entusiasmo deles estarem fazendo uma coisa que nós não perdemos, mas está guardado o entusiasmo nosso, para que a personagem não leve esse entusiasmo para um culto ao ego. Sim. Né? E é um exercício difícil. Com certeza, com certeza. Difícil. Então é uma troca muito boa, muito boa. Os diretores, o Rica, que é o diretor de teledramaturgia, né? E o João, o Marinho, o Renato, sabe? São diretores ótimos. E tem uma coisa que nós não estávamos acostumados, os atores, que é o cuidado com as crianças. Porque hoje você sabe que tem o 0800. Sim. Canal de denúncia. Sim. Então, esse canal de denúncia é um freio muito grande para tudo. Tanto que eles têm uma psicóloga junto, eles têm uma coach juntos, eles têm um aspas ambulatório, vou dizer, mas tem uma clínica do Einstein dentro do SBT, caso aconteça alguma coisa. Que maravilha. Então, tem um cuidado com as crianças maravilhoso, maravilhoso, né? E são muito amorosas e estão fazendo, assim, claro que não tem, chega uma hora, por exemplo, num jogo de futebol, eu sou diretor técnico do Centro Esportivo de Castanheiras, então tem um jogo de futebol, aí eles esquecem que eles são atores e partem para porrada. E o diretor fala, não, pelo amor de Deus, não vão se machucar, para! Na verdade, eles estão atuando. Né? Sim. Que é o verdadeiro sentir, que é o verdadeiro... Quando eu dava aula para a formação de atores, né, o pessoal chega ali e o pessoal confunde muito o que é ser ator, né? Sim. Isso é uma coisa que eu acho muito louca. Como também confunde o que é ser diretor, o que é ser produtor, né? Isso que você falou do ego, né? Por isso que o nome do longa-metragem, do roteiro que eu escrevi é Ego, né? O pessoal se perde muito, perde muito nisso, né? Sim. E eu dizia assim, cara, chegava para a moça ou para o rapaz, falava assim, você lembra quando você tinha 4, 5, 6 anos de idade, quando você brincava de boneca e você ouvia o choro da boneca e você trocava a fralda da boneca e você acreditava que a boneca estava chorando, que ela era a gente? Aí, né, eu olhava para o cara, você lembra quando você brincava com o carrinho ali no chão e você ouvia o motor do carrinho, você se via dirigindo o carrinho? Você tem que voltar a ser criança para atuar, cara. Você tem que voltar a essa naturalidade de acreditar, de se jogar. E eles já vêm prontos, né? Eles já estão prontos para isso, né, cara? Então isso aí que é legal. Né? Muito legal. E todo de novo com uma parceria com a Lu Grimaldi, que já foi minha mulher, já foi minha... vários filmes, inclusive. É maravilhosa. Você chegou a assistir um filme chamado Tormento? Não vi ainda. Do Ricardo Rama também, um filme independente. Tu sabe a dificuldade, eu vejo muita coisa nacional, eu vou atrás, eu reviro, né? Eu sou um rato de cinema, eu vou atrás da coisa, mas tu sabe a dificuldade que é um filme da gente chegar ao público. Com certeza, né? Com certeza. Porque independente do trabalho da Encripta, tem as plataformas que não têm interesse nenhum. E filtro. Não, na verdade, as plataformas têm muito interesse e acabam exatamente nos filtrando por isso, porque os caras querem lançar o trabalho próprio, né? E isso aí não é porque é cinema brasileiro, não. Eu vi uma matéria agora, tem uma série que eu assisto, eu não me lembro qual a plataforma agora, porque eu tenho assinatura de algumas plataformas, que fizeram em cima daquele filme sueco, que já foi feito o remake americano, que é o Deixa Ela Entrar. Nossa Senhora. A série é incrível, a série é muito bem maravilhosa. Feita. O ator mexicano que faz o pai da guria, ele é fantástico, né? Todo o elenco é fantástico. E eu assisti toda a primeira temporada ali, porque eu gosto de acumular. A Netflix a gente não tem esse problema porque ela lança a série inteira.
Mas Sim. os outros vão largando aos pouquinhos. Às vezes atrasa uma Sim. semana, não sei o quê. Então eu espero, tá tudo ali, eu pego no final de semana e vejo inteiro. Perfeito. Eu não gosto de ficar esperando Empatamos. a próxima semana para o próximo, né? Não, eu gosto de ver inteiro. Eu vejo um filme, na minha cabeça eu estou vendo um filme de 12 horas. Então, Perfeito. eu assisto ele inteiro, sabe? Me programo para isso, assim. E eu tô, beleza, maravilha, seco pela segunda temporada. Né? Porque Perfeito. É uma delícia. né, acabei de ver que eles não vão fazer a segunda temporada, porque eles só estão fazendo a sequência de série que tem no máximo 10% de visualizações da plataforma. Então, sabe, é doloroso isso, porque perde todo mundo. Com certeza. Então, a produção é dos caras, o elenco é dos caras, o investimento é deles, a estrutura, eles já têm tudo para fazer, mas não, só deu 9% de visualizações de tudo que a gente fez, então essa daí a gente não vai seguir. É isso. Né? É isso. Você assistiu Yellowstone? Não, eu comecei a ver, né, com Kevin Costner, inclusive fizeram agora a parte, né, que é 1883. eu comecei a assistir, como eu vi que eu comecei a gostar muito e estava nesse pinga-pinga de episódio, eu dei uma travada, né? Acabei assistindo aquela do Stallone, o rei de Tulsa. Maravilhoso, o rei de Tulsa. O rei de Tulsa, divertidíssimo. Tá incrível, ele tá incrível, cara. Pelos 76 anos de idade, o cara tá com toda a vitalidade. Ele maravilhoso. Fantástico, né? Porque no final também eu falei, porra, que sacanagem, cara. Sabe? Também tô seco pela segunda temporada. Exatamente. Né? Assisti e acabei não vendo Yellowstone, e aí eu já fui engatando em outras que já estão prontas, né? Sim. Mas ela está na minha lista para ser vista, né? Essa coisa do streaming é maravilhosa, né? Porque você vê outros atores fazendo outras coisas, grandes atores e roteiristas maravilhosos também. E uma coisa que mais me agrada, Luiz, assim, você é um ator conhecido, né? Você é uma voz que todo mundo conhece, você tem uma impressão que todo mundo conhece, né? É óbvio que se a gente vier a trabalhar juntos, é exatamente pela qualidade artística, né, por todo, usar a palavra da moda, por todo o arcabouço né, que você possui. Né? Então, assim, eu não dirijo o Mossi. Eu aprendo com o Mossi há mais de 20 anos. Eu sou amigo do Mossi há quase 30 anos. Que lindo, então, que lindo. Então, há mais de 20 anos, eu estou tomando um café com o Mossi, eu estou aprendendo. Cara, deixa eu aprender. Sabe? Esse cara pisou onde eu ainda não pisei. Esse cara, deixa eu aprender. Né? Se você vier trabalhar comigo, Rangel, o que você quer? Eu posso te dizer, eu penso o personagem assim e tal. Cara, mas me apresenta o que tu tem. Sabe? Deixa eu aprender contigo. Não tem isso, não. Tem uma troca muito grande, querido. Não, claro, mas eu fico ali naquela só de fazer a baliza. Você está me entendendo? Quando eu dirigi a Lady Francisco, no Ódio, que a Lady Francisco ela trabalha, foi o último trabalho dela em cinema, foi comigo. Cara, sabe, deixa eu te assistir. Você está entendendo? Eu te disse o que eu penso, o que eu acho, né? Pô, cara, mas a carga que você tem, né, que você carrega com a experiência de vários personagens da própria vivência, cara, deixa eu te assistir. Eu quero ter o prazer também de te ver como público. Você está me entendendo? Eu estou ali fazendo a baliza, estou ali dando o limite de espaço, estou dando né, como está funcionando, se funcionou como eu esperava, mas, na verdade, eu quero te assistir. Mas, tudo bem, você é um ator conhecido. Mas tem muitos atores que precisam se tornar conhecidos. Então, quando eu vejo uma série, né, muitas vezes quando você vai apresentar um projeto, quem é que está no elenco? É a primeira pergunta. A empresa que vai te apoiar, ou vai te dar algum patrocínio, ou até mesmo outros atores que vão entrar, a primeira pergunta é essa. Quem está no elenco? Eu entendo, respeito, né? Óbvio, você tem que saber onde é que você está pisando, onde é que você está entrando, faz parte de todo o processo. Mas, ao mesmo tempo, eu te pergunto, quando você assistiu Casa de Papel, quem é que estava no elenco? Você não sabia. Quando você assistiu o Round 6, coreano, quem é que estava no elenco? Né? Ninguém sabia. Então, deixa o cara existir. Né? Eu trabalhei dirigi Anselmo Vasconcelos no Laura Martin.
né? Que o Anselmo foi meu primeiro professor na Martins Pena, quando eu tinha 16 anos de idade. Maravilha. Né? Dirigi a Cláudia Alencar, então, quer dizer, são coisas legais para mim, mas hoje eu estou numa pegada, sabe, Luiz, que eu quero mais, assim, quem é que está no elenco? Os melhores atores que eu pude estar presente junto. Uhum. É essa a resposta que eu quero dar. Não, e sabe? também, e essa resposta que você quer dar e que você já sei que dá, é a partir de uma avaliação de troca. Chama-se jogo cênico. Sim. A nossa arte chama-se jogo cênico. Mesmo se você fizer um monólogo, você tem que contar com a bilheteira para tá simpática, você tem que contar com o iluminador, você tem que contar com o cara de som, mesmo fazendo um monólogo. Essa é a nossa... E sem falar que tu tá, mesmo que de forma imaginária, se for filmado, não for num palco, você está contracenando com o teu espectador. Não tem outro jeito. Você está na contracena, né? Você está, como eu estou sendo visto agora, como está retornando agora, como que eu tenho que entrar, como é que eu tenho que retornar, o que eu tenho que causar. Não, e assim, no teatro você tem o espectador, no filme você tem a câmera. Sim. A câmera, você vai contracenar com a câmera. Como é que está essa relação? Como é que essa relação, isso é o jogo cênico, com câmera, com o diretor, com pessoal da limpeza. Eu vivi muito isso no Pacto de Canárias. Por que acontece? Eu comecei como ator, né? Aí fui acabando me enveredando pela direção e por N fatores, né, pessoais e autocrítica e falsas convicções que a gente cria, eu não me imaginava na frente da câmera. Sei. Sabe? Eu ficava numa zona de conforto, uma zona muito segura, atrás da câmera. E pelo fato de eu ter começado como ator, isso me dava a possibilidade de uma forma boa, ser um bom diretor de atores. Porque eu sei chegar e me relacionar com um colega. Então, eu não estou como um diretor propriamente dito. Eu estou com um colega compondo com ele o personagem que eu quero, né, a emoção que eu quero, enfim. Então, isso sempre me facilitou muito. E todas as pessoas que passavam por mim, né, todos os atores, me faziam a mesma pergunta: Rangel, quando é que você vai atuar? Rangel, quando é que você vai atuar? E eu, velho, eu não acredito em autodireção, era o que eu dizia, né? Porque eu tenho que estar ali, mas eu tenho que estar... Como é que eu estou aqui, eu estou vendo, eu tenho que estar dirigindo o meu colega de contracena e, ao mesmo tempo, eu tenho que estar dirigindo pelo meu periférico o movimento da câmera, eu tenho que estar sabendo onde é que eu estou entrando na luz, eu tenho que estar não sei o quê, e eu tenho que ter o meu ego controlado para não achar que qualquer merda que eu faça esteja boa. Né? Então eu não acreditava na autodireção por causa disso. O pior de tudo, a minha autocrítica, até que ponto eu posso confiar no meu julgamento do que eu estou fazendo, né? Perfeito. Então eu sempre tive muito essa coisa comigo. E com outro colega, nunca ninguém me chamou, né, para fazer algo propriamente dito como ator, e eu não sei também se eu conseguiria ser dirigido também por uma questão de ego, que a gente tem que trabalhar muito isso, pelo fato de eu ser diretor, como que eu vou ouvir, de repente, a chamada de atenção ou acreditar e mergulhar na proposta de um outro diretor que não seja eu. E eu ficava nessa coisa. E eu fui empurrando isso, Luiz, por mais de 20 anos. Né? Até que um belo dia eu te vejo no velho. É por isso que eu te falo, tu é culpado, cara. Né? E o velho, ele me deu vários gatilhos artísticos, né? Que eu fiquei mal. Fiquei mal. E isso foi muito positivo, né? Porque eu tinha um roteiro que eu já estava trabalhando há um bom tempo e que tem muitos pontos. O meu roteiro é um presidiário com um jornalista. Sabe? Se passa quase todo dentro de uma cela. Eu falei, cara, eu não posso fazer agora, eu não vou poder fazer mais. Né? Eu perdi o ineditismo, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou fazer isso agora, meu Deus do céu? Aí eu até falei com o Daniel, eu falei assim, Daniel, cara, assim, eu preciso da tua bênção, velho. E eu faço questão de, no crédito de abertura do filme, fazer uma menção ao velho, né? Sabe, eu faço questão, não sei ainda como é que eu vou dar esse crédito no início do filme, porque não foi baseado, não foi livremente adaptado, não foi, mas eu tenho que ver como é que eu vou fazer isso. A gente tem fase agora de montagem, né, também.
como é que eu vou fazer isso no meu filme? Mas eu preciso estar em paz, eu preciso falar com o diretor do filme e estar em paz. Né? Vou até te mandar o roteiro para você dar uma lida, porque quando eu falei, preciso pedir a tua bênção, ele, porra, já faz isso não, cara, que honra, cara, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu tô falando sério. Daniel. Porque, né? Aí ele falou de ti, ele falou assim, não, mas se não fosse o Luiz trazendo tudo que ele já tinha do personagem e nos ensaios e tal, que filho da... Sabe, pensei comigo assim, né? Eu falei, caramba, cara. O cara ainda é meu xará também, pensei comigo, né? Aí eu, apesar de você não ser gaúcho de nascença, ter se transformado num cariúcho, digamos assim, né? Meu pai artístico foi gaúcho, eu já te contei isso. Não. Luiz Carlos Barbosa Lessa. Sério mesmo? Luiz Carlos Barbosa Lessa, que isso que você tem aí, essa coleção do Vigilante Rodoviário, o Lessa era amigo da minha família, amigo da minha avó. Como? Foi com o amigo da minha avó. A minha avó estava num ponto de ônibus, esperando o ônibus, e o Lessa estava sentado nesse ponto de ônibus, com um sapato fora do pé, mexendo num dedo que estava inflamado. Jesus, o que é o acaso, né? Minha avó falou, o que você tem, né? Ele falou, não estou conseguindo. Ela falou assim, mas... Ela falou, não, eu estou aqui em São Paulo, vim com uma trupe de gaúchos, né, e tal, e os Farroupilhas, ele fazia parte, direção dos Farroupilhas, e com Sadi Escalante, que terminou sendo um dos donos da Lynx Film, com Cláudio Lazarotto, que era um dançarino de chula fantástico, né? E um baita cara. Eles participaram no filme do Mazzaropi. Participaram. Sim, me lembro. E aí ela falou, você quer que eu cuide de você um pouco? Olha que loucura, num tempo, né? Eu tinha 11 anos de idade, foi 60 anos atrás. E ficaram amigos. E aí o Ferrugem, que fazia a personagem no Vigilante Rodoviário, ficou doente. E ele me chamou para fazer, pediu autorização para minha mãe para fazer e fez. E aí eu fiquei fã. Vigilante! 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 O Zuri derrubou a porteira. Os animais estão perto da pista e podem colocar em perigo a vida dos motoristas. Vou entregá-los à prefeitura de Cotia. Fui eu que esqueci a porteira aberta. Todos os dias a mesma desculpa. Hoje não tem perdão. Eu trouxe açúcar pro lobo. Depois você dá pra ele? Não. O lobo não pode comer açúcar. Eu vou te entregar os animais. Mas só desta vez, ouviu? Pode ir. Fã do Rio Grande do Sul. Sou fã. A primeira coisa que eu fiz na televisão foi um programa do Barbosa Lessa chamado Rincão Gaúcho. Enquanto ele fazia as entrevistas, eu ficava brincando com tropa de osso na fazenda, né? E aí as músicas, aí minha mãe é professora de violão, foi professora de violão, já aposentada, com 91 anos, e as músicas todas, ai que sou mestre chula, ai que chulinha, bem, dou uma paradinha, e na missão dos 7 povos nasceu um dia Cepé, trazendo um sinal na testa, sendo a cruz de nossa fé, e daí vai para frente, vamos embora, prenda minha, né? Então, essa coisa emotiva, me arrepio inteiro, eu devo... Eu vejo que tu volta, tu tá voltando, tu volta. Cara, e essa coisa minha eu devo ao Lessa, que eu chamo de pai artístico, e que me botou nesse caminho. Eu chamo o Mossi de meu pai cinematográfico, eu falo, você é meu pai celulóico. Então, é uma coisa deliciosa, né, essa realização, né? Porque antigamente os jovens atores perguntavam para mim, como é que eu faço para trabalhar na Globo? Eu digo, compadre, eu não sei, pergunta para a Globo, eu não sei, né? Hoje, eu quero ser uma celebridade, eu quero ser ator. Eu falei, compadre, aí complicou, hein?
Aí complicou mais ainda, porque... Tem um colega nosso, que eu sou chega, como é que eu faço para trabalhar em novela? Tu me perguntar isso para mim, cara? Tu tá me vendo em novela agora? Você tá me perguntando isso para mim? Então, essa nossa continuidade, a que eu agradeço a Deus, essa continuidade, vem de uma coisa que as pessoas, uma vez só um jornalista me achou prepotente, quando ele me perguntou, desde quando você é ator? Eu digo, desde que nasci. Eu exerço desde os 11 anos de idade. Ele falou, como desde que nasceu? Mas falei, já compadre, gente. Né? Eu falei, compadre, eu não sei. Eu posso dizer para você que meu avô foi o primeiro diretor de teatro de Ribeirão Preto, um italiano que veio trabalhar na lavoura de café em Ribeirão Preto, numa fazenda chamada Cravinhos, que hoje é uma cidade, e que ele tinha uma mercearia, e no fundo da mercearia uma fábrica de tamanco, e era diretor de teatro em Ribeirão Preto. Então, porra, não sei, querido, não sei de onde é. Eu sei que eu não sei viver de outra forma, eu não sei fazer outra coisa. Claro, tive direção de estúdio, essas coisas todas, mas tudo. Sim. E eu não me elogiando, mas contando que uma vez na efeméride de Procópio Ferreira, eu estava namorando uma menina que era filha de um diretor do Banco Central, presidente do Banco Central. Estávamos assistindo Fantástico. Ela, a mãe, o pai e eu. Fantástico. Morreu Procópio Ferreira. E na efeméride perguntaram, mas o que é ser ator, Procópio? É saber mentir. Eu falei, ixi. Como assim, Procópio? O entrevistador, que eu não lembro. Negativo, né? A princípio, quem não entendeu o que ele quer te falar, te soa como né? Ele falou, é você falar com toda a verdade do mundo, com tudo que você está sentindo. Uma frase, por exemplo, assim, diga-me, você acha justo isso? E ele falou de 6 ou 7 maneiras diferentes. Diga-me, você acha justo isso? E eu acreditei em cada fala que ele falou. Ele estava transmitindo o que ele queria transmitir em cada forma de fala que ele falou, cada inflexão que ele deu. Eu levantei e falei, olha, eu acho que nosso namoro terminou aqui. Eu vou ser ator. Como assim? Eu falei para seu pai e sua mãe não vão aceitar nunca que você namore com um ator. Então, na época eu estava só com o estúdio. Então, essa é a nossa verdade, né? Que aí Porque o mentiroso real, ele só consegue mentir porque ele acredita na mentira. Exatamente. O mitômano, né? O mitômano, ele torna aquilo ali uma verdade. Se ele não for um bom mentiroso e do acreditar, não é o cara que engana. Não, ele não está enganando, ele engana ele mesmo. Ele acredita tanto naquilo que ele engana ele mesmo. Que aí tu já entra em Piaget, tu já vai para um monte de coisa. Né? Aí o mergulho é mais profundo ainda. E é o que eu costumo dizer assim, cara, o que é atuar? Eu falo, é um surto psicótico controlado. Você entra num surto psicótico, mas ao mesmo tempo você não pode perder o controle dele. É como se você estivesse de fora ali, numa marionete, segurando para aquele bicho não se soltar. Então é isso que é o atuar, né? Aí, mas voltando ao velho, que tu olha, cara, assim, ó. Aí, quando eu fui fazer o personagem e tal, né? Eu entrei muito numa coisa de não... Eu me cuidei mais para não te imitar, porque tu me marcou muito com o teu personagem, e a história vai muito ao encontro, né? Em muitos pontos, de não te imitar, mas ao mesmo tempo te ter como referência o tempo inteiro. Muito obrigado, Rangel, mas eu acho que a sua experiência, que é tão próxima da minha, coisas... A experiência, Luiz, ela é muito válida, ela é importantíssima, ela é essencial, mas, ao mesmo tempo, você não pode estar sempre preso a ela, porque senão você não inova. Sim, sim. Tá? Então, eu posso levar para lá muita coisa, eu posso levar para lá muita carga, positivamente falando, mas eu preciso... eu sou de Escorpião, né, cara? Eu sou de 31 de outubro.
né? Então, assim, eu preciso viver apaixonado em tudo que eu faço. Que maravilha. Eu Você sou tá de Leão. Eu sou de Leão, de agosto. Tem tudo a ver para ser ator. Tu tem mais predicados astrológicos para ser ator do que eu, né? Eu sou escorpião com ascendente em Áries, então assim, eu preciso fazer tudo com muita gana, tudo com muita paixão, tudo com muita vontade, e se eu não tenho essa coisa do novo, sabe, para fazer a mesma coisa que eu fiz, não tem coisa pior para mim do que ter que refazer uma cena, porque ela deu errado tecnicamente falando. Perfeito. Né? Olha, cara, o áudio ficou ruim, a lente passou uma moto. Não, a lente estava suja e ninguém se deu conta. Enfim, cara, tem que refazer a cena. Tudo bem que tem um lado legal, que bom que a gente pode fazer de novo e corrigir alguma coisa, mas para mim isso é muito ruim, porque não é mais aquele momento daquela coisa que eu me atirei de cara. Sabe? Eu acho, por isso que eu sempre falo assim, o pessoal, quando eu chego para você, por exemplo, a gente vai trabalhar, né? A gente vai fazer uma cena. Eu chego para você e falo assim, Luiz, ator não erra. Se tu esquecer o texto, inventa qualquer coisa, eu não quero te perder em cena. Uhum. De repente, uma mão no que você coloca no bolso para tentar lembrar, ou até mesmo uma olhada que você dá para a câmera, e depois você se deu conta que olhou para a câmera e volta, eu vou poder usar isso depois. Porque é o teu momento cênico. Certo. Sabe? O pessoal da assistência, você viu que o cara esqueceu o texto, dá uma soprada e o pessoal da técnica pega o momento dele, que ele está lembrando do texto. Mas, Rangel, não vai parecer que ele está lembrando do texto, não, cara. Vai parecer que ele, como personagem vivo, está raciocinando para dizer o que ele tem para dizer e a gente não perde espontaneidade. Sabe? Então, eu não gosto muito dessa coisa do corta, pô, vamos de novo. Isso em último caso, claro que acontece, né? Mas eu gosto muito de viver aquilo. E quando eu tive esse sentimento, essa mistura de a câmera está aqui, eu não posso me passar, o ator está na frente, a luz está nessa posição, cara, mas eu não quero fazer igual o Luiz, mas ao mesmo tempo, cara, o que ele fez foi incrível, sabe? E tem uma frase no Rei da TV que eu acho maravilhosa, que o Silvio fala para o personagem que seria do Boni, né? Que eles não usam o nome do Boni, eles botam outro nome, que ele diz a imitação é a forma mais honesta de homenagem. Sabe? Então, assim, eu vou, entendeu? Eu vou tentar fazer a minha proposta fazendo o personagem do personagem. Você está me entendendo? E eu te agradeço muito por isso, porque se não fosse o teu trabalho no Velho, eu ainda estaria sem atuar. Fico muito feliz de você estar atuando. Isso é uma coisa. Quero contracenar com você. Isso é uma coisa que eu queria falar para você. Eu não comentei isso ainda, por todo esse tempo todo que a gente tem conversado, né? Eu te falei, tem uma coisa sobre o pacto entre canalhas que eu vou te falar, mas eu quero te falar isso em entrevista. Eu não vou te dizer antes, que eu não quero perder esse momento. Então, assim, eu te agradeço muito a todos os mestres que eu tive e ainda tenho na minha vida, né? Desde a minha alfabetização ao cinema, aos meus professores, eu tenho um carinho imenso por todos eles, pelos colegas que eu aprendo, como o Mossi, né? Que é uma pretensão minha chamar o Mossi de colega, mas, tecnicamente falando, a gente né? Por todo esse preconceito que a gente sofre enquanto artista, né? Você é artista, tem coisa que você não pode dizer, que a pessoa que está te ouvindo e não é artista, às vezes ela acha que você é arrogante porque ela se sente diminuída. Estou falando com um grande ator, estou falando com um diretor. Não, cara, você está falando com um ser humano, meu irmão. Eu sou apenas um operário cultural, meu camarada. Eu faço um filme como quem está construindo uma casa, meu irmão. Eu sou um pedreiro. Não fala isso comigo, que me ofende. Sabe? Muitas vezes, você é um produtor, um diretor. Não, cara, eu estou ralando, meu irmãozinho. Sabe? Eu estou batendo na porta do restaurante para conseguir refeição para minha equipe, para minha técnica, cara. Eu tô pedindo. Tá entendendo? Eu estou ali dependendo de alguém me emprestar uma sala, um quarto, uma coisa para gravar uma cena. Eu estou dependendo de todos os meus colegas que estão ali. E quando eu entro em cena, Luiz, como diretor, né, e agora foi mais pesado,
primeira coisa que eu penso assim, quando eu olho, eu chego no set, né, beleza, a gente faz o roteiro, prepara tudo, apronta tudo, consegue apoio, consegue, né, a galera tá todo mundo ali, todo mundo tá feliz, o pessoal tá empolgado, o pessoal que faz a maquiagem tá ali pincelando e testando, né, o cara que faz o som tá ali testando o áudio, o cara que tá tudo ali, tá todo mundo feliz ali, eu olho e falo, penso comigo, que merda que eu fiz. Eu não posso decepcionar essas pessoas. É isso. Eu tenho que respeitar toda a fé que elas estão depositando nisso. Eu tenho que entregar o que eu prometi que ia ter, ou mais, se eu puder, porque essas pessoas, elas entraram no meu sonho, elas entraram na minha viagem, elas acreditaram, cara. Eu não posso, Luiz, eu chego a me emocionar quando eu penso nisso, porque assim, eu não posso, em momento algum, ser uma fraude. Eu não posso, em momento algum, terminar isso aqui sem entregar, na pior das hipóteses, algo diferente, mas melhor do que eu tinha proposto. Entende? Então, assim, e aquela coisa, vai escalando a montanha. Cada tomada, cada dia, né? Você vai numa escalada. E quando termina, a tristeza que me toma de ter acabado... Cara, eu choro igual uma criança. É isso. Eu fico deprimido, eu choro igual uma criança. Eu tenho que fazer de novo, eu quero viver isso todo dia. Todo dia. Sabe? Porque você volta para um colegial, você volta para uma juventude, para uma vitalidade, que eu esqueço a minha idade, eu estou ali, eu sou um garoto no meio de outras crianças, e quando você fala de trabalhar com as crianças, eu sei que eu entendo como você quer dizer isso, que naquela hora que está ali, eu não sou um homem que poderia ser pai ou avô dessas crianças, não. Você está vivendo essa energia, você está se alimentando disso. Nós somos vampiros, sabe, de alegria. E essa é a nossa grande maravilha. Essa é a nossa grande maravilha. Nós somos vampiros da alegria, nós nos alimentamos e compartilhamos essa alegria que a gente tem e que a gente vive com esses colegas. Então, às vezes, assim, até mesmo algum estresse que possa acontecer, que acontece. Que acontece, né? Claro. Né? Isso te alimenta, tá? Quando tu lê o Ego, agora eu vou te assediar para trabalhar comigo, tá? Ok. Quando tu começou, e tem que te agradecer a tua atenção, porque eu sei que tu tá aí com script todo dia, tu tá gravando todo dia, é puxado pra caramba, televisão é rock and roll, não é brincadeira, né? O cinema a gente dá aquele talagaço de uma semana, de 15 dias, e depois se libera. A televisão não, a televisão você vai para casa muitas vezes sem saber se a tua escala pro dia seguinte vai mudar, se vai ter que voltar para refazer alguma coisa, e enfim, né? A televisão é loucura, tempo para decorar, para tudo, né? É uma loucura. Compor para a TV, então, é outro desafio muito pior do que para o cinema. E tu, no meio desse vendaval, tu pôde parar e ler um roteiro de um longa-metragem. Né? Então, quando tu me retornou... Muito prazer. Muito prazer. Eu gostei muito. Não, eu falei, putz, cara, eu não acredito que o cara fez isso agora. Eu esperava que tu lesse, mas que tu me desse o retorno daqui a 2 meses. Né? Quando tu leu o Ego, tu já sentiu que eu ia te dar uma chamada para fazer alguma coisa ali? O personagem, quando você leu, tu sentiu alguma coisa? Como é que foi para ti? Dizer uma coisa, Rangel. Eu li o Ego pensando num cara que me ligou e disse que tinha assistido o Velho. Eu li com muito respeito, porque a tua vontade de fazer essa nossa entrevista pelo Velho me deu a permissão de ler o teu roteiro com tranquilidade. Porque se você elogia como você elogia o Velho, como você gosta do Velho, não é só o elogio do entrevistador, você gosta do Velho, está claro isso para mim. Eu li com muito respeito e gostei muito do Ego. Gostei muito do Ego. Me deu vontade de fazer. Mas eu jamais pensei em dizer para você, eu sou participante desse filme. Então, assim, foi uma grande alegria quando você falou que eu quero que você faça. Sim. Eu quero fazer.
Eu quero fazer. Gosto do roteiro, acho muito legal, acho uma coisa que incomoda também, que incomoda bastante quem está lendo ou quem vai assistir o filme. E eu quero fazer. Quero fazer, Rangel. Não, eu já tive vários, né, vários atores que eu tivesse pensado, né, pro Marcelo, né? Mas o Marcelo, cara, ele tem que ter um traço muito forte de personalidade. Entendeu? Ele é um personagem que ele tem que marcar em alguns pontos até causar medo na gente. Em outros, também causar aquela empatia, né? Eu vou te dar um exemplo, assim. Quando eu vi a prisão do Ike Batista, sei, eu me senti muito mal. O pessoal naquela sanha de justiça, não sei o quê, bem feito, canalha e tal. Mas quando eu vi o Ike Batista com a cabeça raspada, sem a peruca, algemado, com aquela camisa branca de cabeça baixa, aquilo me deu uma tristeza de ver alguém tão grande, alguém tão, sabe, tão... E em que momento algum, por mais que a gente pudesse achar uma certa arrogância ou prepotência, que ao mesmo tempo tinha uma simpatia e tinha um carisma, sabe? Ser reduzido àquilo e estar passando pelaquela situação, pelaquela queda, por aquele linchamento, aquilo me deixou muito mal. Eu não consegui sentir revolta, eu não consegui criar algum julgamento do cara, a não ser o sentimento de dó, de isolação mesmo. Pesar, né? De caramba, a gente acreditava em algo dar certo, a gente acreditava em alguma pessoa poder realmente crescer, ser um exemplo, né? Não vou entrar aqui no discurso da positividade tóxica ou não é isso, mas a gente acredita em algo, né, que tu possa dar como exemplo. Tá vendo fulano? Né? Segundo disse fulano, né? Olha para o cara que o cara fez, sabe? Para poder falar para um filho, poder falar para alguém, tu vê que aquilo ali tá abaixo de você, né? E eu vejo muito isso no Marcelo. Eu vejo muito aquele cara que às vezes a gente acha um cara arrogante, acha não, ele é, né? E ao mesmo tempo você olha e tu fala, caramba, como tu é frágil, né? Pelas suas próprias escolhas e atitudes, né? E como a gente fica e depende de quem está à nossa volta. E não se dá conta de como as pessoas que estão à nossa volta, todas elas são importantes pra caramba, né? Tu conta a história, né? Tu conta a história da tua avó. O cara tá ali, tirando, mexendo no dedão. Aquela senhora que estava ali do lado, a importância que teve na tua vida isso, uma coisa, sabe? Como a gente é importante. Então, é um roteiro que eu penso muito nisso e vamos conversar. Eu estou escrevendo ainda, tá? A personagem a esposa do Marcelo, por exemplo, ela vai ter um gancho. Aquilo que tu leu foi o primeiro tratamento, né? Eu vou dar uma trabalhada na personagem da mulher do Marcelo, vou dar ali porque eu acho que é muito importante mostrar essa relação dessa atriz que existia, mas poderia ter existido mais se não fosse ele, o que ela culpa e tal. Eu acho essa relação muito importante ser abordada, e o que eu acho mais interessante nessa proposta do filme, modéstia à parte falando, não é somente a crítica para nós, né? Nós, colegas, temos um espelho, temos uma crítica, ou até mesmo um desabafo, que ele pode também ser um desabafo, né? Sim. Até, felizmente, uma época que não existe mais tanto hoje como ela já foi um dia. Né? Eu passei por diretores no teatro, quando eu comecei a estudar, que hoje o cara iria preso. Entendeu? Hoje o cara, a técnica de preparação do cara, hoje, meu irmão, o cara sai dali algemado. Né? Com certeza. E que a gente visto a preparadora do Cidade de Deus, não, como é que chama? Fátima Toledo. Fátima Toledo. Né? Então, por aí. E a gente achava aquilo certo. E o pior de tudo era isso.
A gente sendo massacrado como ator, a gente achava aquilo ali correto, ele era maravilhoso. E tinha uma coisa que, assim, que não tem mais, que eu preciso destruir esse cara para ele conseguir um novo personagem para interpretar. Mexer com os brios, era uma síndrome de Estocolmo, sabe? Sim, tu humilhava o cara na frente de todo mundo para o cara reagir, né? Aí no final, quando o cara vinha com toda a raiva e arrebentava você, era isso que eu queria. E tu agradecia o cara por isso, era uma coisa louca, né? Então, o filme mesmo sabendo que não precisava, era só deixar a gente fazer. Só deixa fazer, conversa, sabe? Mergulha, vamos mergulhar junto. O que você está sentindo? O que você quer? Sabe? Só que era assim, né? Era assim. Aí, da mesma forma que ele tem esse apelo, ele também tem uma preocupação que eu tenho muito com esse roteiro que eu tive na hora que eu escrevi, é do grande público entender o que se passa, na verdade, na vida da gente. Então, é um cuidado que eu tenho muito, dele ser, né, perceptível e de fácil assimilação para quem não é do meio, para quem não é artista, as pessoas entenderem aquilo ali, entenderem as nossas agonias, as nossas alegrias, né, o que a gente passa. Então, assim, eu estou com muita vontade de fazer. Quem eu estou conversando, eu posso falar até porque ela me autorizou a isso, né? Que eu sou super fã, fantástica, é a Isadora Ribeiro. Sim. Né? E foi exatamente nessa procura de pensar em alguma coisa mais para a esposa do Marcelo que eu estava conversando com a Isadora. E a Isadora provavelmente, possivelmente, possa estar com a gente nesse projeto. Né? E eu acho que vai funcionar muito, muito, vai ser fantástico, assim, e ela é incrível, tanto como pessoa como atriz, né? É gente como a gente, né? Então, assim, e ela estava conversando exatamente isso comigo, ela falou assim, Rangel, prende e dói. Dói. Por mais que ele tenha uma pegada de thriller, por mais que ele seja um suspense, por mais que chegue no final a gente se prenda totalmente, no decorrer do filme ele dói. Eu falei, a ideia é exatamente essa, né? Mas é isso, meu querido. Eu te quero nesse filme, quero fazer acontecer. Vamos trocar uma ideia sobre ele agora. Estou esperando tu acalmar um pouquinho aí o teu ritmo, que eu sei que tu tá. Né? Quero te agradecer pelo tempinho que tu arrumou agora para a gente bater esse papo, porque eu sei que hoje tem gravação, eu sei que hoje tu vai para o ar de novo, graças a Deus, e merecido. Graças a Deus. Né? Quero agradecer muito por ter cedido esse tempo para a gente trocar essa ideia. Quando é que tu vai estar mais ou menos assim, tranquilo de agenda para a gente começar a pensar nisso? Pergunta difícil é só para estagiário. Mas quando é que tu acaba de a novela agora? Como é que tá a previsão disso? Eu não posso te dar essa previsão porque eu não tenho. Mas, assim, não estamos no ritmo normal, porque com esse acordo da Prime Video, o SBT tem que entregar 5 capítulos por semana. Então tá acelerado, tá porque a Prime Video exibe 5 capítulos por semana. Então nós entregamos 30 prontos, só que já temos 2 semanas, vamos ter uma semana que já comeu 5. E nós não temos os 5 aspas prontos. Sim, entendeu? Sim. Mas assim, vamos conversando, porque de repente tem uma possibilidade e a gente abre essa possibilidade quando tiver um descanso da personagem, porque vai ter que ter uma hora que tem um descanso da personagem. Sim. Porque, né, neném não aguenta. Não, depende de você começar a não trabalhar tão bem. Aí o personagem entra em descanso, pode ter que viajar alguma coisa. Porque se o personagem começar a trabalhar bem, esquece o descanso dele. Então, essa coisa, mas vamos conversando, continuamos a conversar, e eu sou muito agradecido à tua generosidade de me procurar a partir do velho. Fiquei muito feliz, muito feliz. Nada, que isso, eu que te agradeço, né? Esse negócio agora, só para dar um gancho aí do descanso do personagem, tu lembrou um colega meu que estava fazendo, coitado, isso há uns 20 anos atrás aqui no Sul, um longa independente também, e ele brigou com o ator que fazia o protagonista. Nossa. E o cara largou o filme, cara. Oi. O cara largou o filme no meio do filme. Não, ele arrumou uma saída. Não vou falar o nome, né? Sim.
Claro. Ele arrumou uma saída, gravou uma cena seguinte que o cara tinha que estar, porque o cara era o protagonista, né? E o outro pergunta, cadê fulano? E o cara responde, ele morreu. Tem uma história do Walter Avancini, não sei se você sabe, no Diadorim, do Walter Avancini, que era a Bruna Lombardi. Eu conheço uma história dele no Carmen, na época da Manchete, na novela Carmen, do Grandes Sertões Veredas, eu não conheço a história. Da Cabana? Da Cabana, não? Não, do Banheiro, na Manchete. Não, Cabana. A história é a seguinte. Um ator que fazia a terceira linha de atores, né, quase uma figuração, toda hora, que horas eu entro? Que horas eu entro? Que horas eu entro? Que horas eu entro? Ele falou, olha, na próxima cena, tu sai correndo no meio do tiroteio, se esconde atrás da cabana. Quando eu disser, corre, tu sai correndo de trás da cabana. E pronto, ok? Ok. Corre! Cabana, explodiu. Falou, agora pode sair que tu morreu. Eu já ouvi cada história do Avancini, né, rapaz? E pior que, sabe o que eu fico impressionado? É que você viu uma entrevista do Avancini, era de uma doçura incrível. Era um cara que, falando em entrevista, era de uma doçura impressionante. Quando eu comecei a saber das histórias, eu falei, não pode ser. Não pode ser. Passei bastante. Eu sei de uma história da novela Carmen na Manchete que o Zé Dumont, o Avancini teve que se trancar no banheiro porque o Zé Dumont ia matar o Avancini. É isso. Essa história eu sei, que ele pegou a faca na novela Carmen e que ele falou, eu vou te matar agora, e que o Avancini teve que se trancar no banheiro porque o Dumont perdeu completamente a cabeça com ele. Então diz que o Avancini era um cara extremamente tirânico. O que, nego? O que? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, mas eu vi as entrevistas, ele era tão doce. Ele era assim nas entrevistas. Quando entrava em cena, era uma coisa surreal, né? Mas faz parte dessa galera que tinha que achar que o cara tinha que arrebentar contigo para te ter resultado. Né? Exatamente. Eu não, cara. Eu sou bem tranquilo. E outra coisa que eu acabei não te dizendo, né? Tem um cara que gostou muito mais do velho, se é que eu posso dizer que gostou mais, mas que ficou impressionado, e isso que eu achei legal, pela geração, né? Que é o meu filho, que tem 18 anos de idade. A gente assistiu junto. Maravilha. E a gente assistiu todas as vezes que eu revi, ele reviu comigo. Que maravilha. Quando ele viu o filme a primeira vez, e a ideia de eu ter ido procurar, na verdade, por mais que eu tenha ficado, né, baratinado com o filme a primeira vez que eu vi, que falou assim, pai, vai procurar o diretor, foi ele. Olha, que lindo, que lindo. Então, de uma certa forma, a gente deve tudo isso que está acontecendo aqui também a ele, que ele chegou para mim e falou assim, inclusive ele estreou agora na assistência de direção, né? Ele foi meu assistente de direção no Pacto Entre Canários, né? E ele chegou assim e falou, pai, vai conversar com o cara. Eu falei, o que eu vou dizer, meu filho? Como é que eu vou chegar assim, oi, aí, tudo bom? Ele, não, cara, pai, fala o que você achou do filme, fala o que eu achei, o filme é muito bom, não sei o que e tal. Porque ele é muito diferente, o velho, sabe, Luiz? Ele é muito diferente, não é do que a gente está acostumado. Não é isso. Ele é diferente em todos os sentidos, esteticamente, a proposta do personagem, sabe? Eu vou fazer uma coisa agora que é horrível, que são os comparativos, né? Mas se fosse um filme feito de fora para cá, que não fosse com atores brasileiros, que não fosse um filme nosso, é um filme que você veria o velho sendo feito pelo Anthony Hopkins. Você está entendendo? Sim. É um filme, ou por um Jeremy Irons. Você está me entendendo? É um filme que você pega, que você teria que ter, né, um John Malkovich, um cara com essa proposta, porque você consegue, e é uma coisa que você não tem, não é tua, né, pelo menos não natural, não é da tua personalidade, um cinismo, um sarcasmo, sabe?
a forma, né? Porque a arrogância dele vem através exatamente desse cinismo, desse sarcasmo, sabe? Uma aranha crescendo uma teia, né? Cara, assim, é impressionante. Parabéns. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, vocês que estão assistindo a gente, quem não assistiu o velho, vai assistir, porque você vai se dar um presente. Você vai se dar um presente. Porque tu vai sair do comum, tu vai sair daquela coisa que às vezes, é tudo a mesma coisa, tá chato, eu vi um filme, achei mais ou menos. Não, você vai ver uma obra que vai te impressionar, e aquilo que eu quero deixar bem frisado, eu assisti como público, não assisti como profissional, então eu posso falar na posição, no meu local de fala como público, né? Porque como colega tudo é bom, né? É linguagem, é experimental, como colega, como profissional, a gente sempre vê algo positivo em alguma coisa. Não. Como público, eu senti positivamente um desconforto, e é bom porque a gente sai, quando digo desconforto é porque te faz pensar, te faz ficar, né, no dia seguinte comentando sobre, você vai para o teu trabalho e você, cara, eu assisti um filme esse final de semana, sabe? E é isso que é o legal no velho. Ele te deixa um legado, ele te deixa uma reflexão incrível. Luiz, meu querido, eu vou encerrar a nossa conversa, mas a gente vai bater um papinho aqui nos bastidores, e vocês que estão assistindo a gente morram de inveja, porque vocês não saberão que a gente vai conversar em off. Muito obrigado, meu querido, e a gente vai aí trazer novidades para todo mundo. Falou? Obrigado a você, querido. Obrigado a você, Luiz. Um abraço.